Queria começar falando, o senhor era professor em 1968, em maio na França. Queria saber como o senhor viu aquelas manifestações, o que você percebeu delas enquanto estava lá? Primeiro eu era professor lá em Nanterre, né? Mas eu estava chegando à França um ano anterior, vindo do Chile. Logo que eu cheguei a Nanterre, me surpreendeu o seguinte: havia, comparado com o Chile, muita ordem, muito disciplinado. Muita ordem, imagino. Porque o Chile era, aquele momento, muita agitação. E todos os slogans no Chile é abaixo do imperialismo, né? Tudo era referente aos Estados Unidos. Ou então a luta de classes. E em Nanterre, quando eu percebia uma movimentação mais ativa dos estudantes, eu devo dizer que o Dany Lerouge, Daniel Cohn-Bendit, era meu aluno direto, né? Qual era a motivação? Por que eles estavam tão agitados? Estavam agitados basicamente por questões, para dizer de uma maneira meio pedante, existenciais. Queriam liberdade. E no caso específico de Nanterre, no início, era uma reivindicação de igualdade também entre homens e mulheres. No quê? O fato de que em Nanterre, nos dormitórios, as mulheres podiam ir ao quarto dos rapazes, mas não vice-versa. Sob o fundamento que os homens poderiam forçar a entrada no quarto da moça. Era essa a reivindicação. Bom, uma vez, em um dado momento, chegou lá um ministro dos esportes, acho que se chamava Missoff, para inaugurar uma piscina. E o Dany Cohn-Bendit estava lá. Ele tinha um namorico com a sobrinha do ministro. Então ele quis desafiar. Então uma coisa era bem pessoal mesmo. Bem pessoal. Ele quis desafiar, né? E disse que estavam inaugurando piscina, porque isso é uma coisa de nazista, que queriam esporte em vez de sexo. O ministro nem chegou, então eu não sei, não presenciei o ato. Bem, a partir daí, eu só vi uma grande movimentação e tal, e panfletos e tudo mais. E como eu disse, o Nanterre era muito disciplinado. Uma vez eu entrei na aula e o que eles chamavam lá apariteur, que é o bedel nosso, mas ele batia um bastão e dizia, monsieur le professeur, e dava meu nome e tal, tudo formal. Mas tinha alguém fumando, e eu não me incomodei. O apariteur, o bedel, ficou indignado e fez uma representação contra mim ao reitor, porque eu deixei fumar. Você imagina o clima que era de intolerância. Claro. Né? Bem, começou a haver aquela movimentação e os estudantes resolveram convidar os trabalhadores para assistirem o que estava acontecendo lá. Os sindicatos, né? Os sindicatos. Mas trabalhadores, em Nanterre tinha trabalhadores que foram lá. Assistiram um pouco pasmos, não entendiam nada daquilo, que era um linguajar complexo. Uns eram maoístas, outros eram foquistas, outros não sei o que lá, cubanistas, havia todo tipo de variação possível de motivação entre os estudantes, mas não discutiam coisas da vida real. Os trabalhadores estavam mais habituados à negociação sindical. O que era a reivindicação na época? Eles andavam com bandeiras pretas. Bandeira preta quer dizer anarquista. Mas não é porque fosse anarquista, era a bandeira e tal. Bom, e cantavam a Internacional Socialista, cujo verso inicial assim, de pé, ó famintos da terra. Bom, ali não tinha ninguém faminto. Você pode olhar os filmes e tal, não tinha ninguém faminto. Era simbólico aquele negócio. Famintos estavam na África, na América Latina talvez, mas lá não. Mas enfim, era esse o negócio. E começou a haver uma enorme discussão, na verdade, sobre o sentido da vida. A discussão era de tipo, como se fosse existencialista. Não era marxista, era existencialista. E era também muito marxista? Não. A discussão real do dia a dia dos franceses, não passava por aí. Você tinha a luta de classes nos sindicatos. Você tinha os movimentos dos estudantes, que era outra coisa. E você, quando juntou em Paris, a discussão era sobre o sentido da vida. Para quê? O que eu vou fazer? Houve uma enorme quantidade de divórcios, marido que briga com mulher. Uma crise existencial. Uma crise existencial mesmo. Né? Que 68 representou no mundo inteiro. No mundo também, inteiro. Né? E havia um sentimento assim, muito anti as coisas estabelecidas, o establishment. O Sartre foi vaiado fazendo conferência. Ele não era existencialista no sentido filosófico.
A discussão era de natureza existencial, mas eles não eram existencialistas, nem eram marxistas. Um ou outro líder pode ser, nos sindicatos também e tal. E depois isso tudo ficou, como se fosse um... Na verdade, houve uma fusão efetiva entre os movimentos sindicais e os estudantes, quase que Paris vem abaixo. O que o de Gaulle fez? Foi à Alemanha, garantir que tinha o apoio das tropas paraquedistas, voltou, fez um acordo, provavelmente, com o Partido Comunista. Eu assisti o discurso do de Gaulle na casa de um Jacques, se chama, que foi ministro da Educação, e um deles era meu amigo lá, um mais jovem, que andou pelo Brasil, e todo mundo, assim, sem saber o que o de Gaulle ia dizer, e o de Gaulle falou aquela frase famosa, assez de Chanly, chega de bagunça. Né? Falou pela ordem, e foi apoiado no Congresso lá, e fez manifestações. As maiores manifestações que eu vi na época não foram as favoráveis ao movimento estudantil, foram contrárias. Foi contrária, né? Que aí fizeram aquela no Champs-Élysées, bandeiras francesas, em cima, arco-íris, não sei o quê e tal. A França, mais conservadora, reagiu, porque estava havendo uma discussão, no fundo, sobre a França conservadora. Mais de uma vez eu não consegui chegar à minha casa, porque muita gente na rua, discutindo. Enfim, parecia que ia haver uma revolução, mas não era uma revolução tal como eu imaginava vindo do Chile, que era a revolução clássica e tal. Então, Nanterre foi, de certo ponto de vista, uma primeira manifestação do que veio a ser o mundo contemporâneo. O que foi decisivo em Nanterre foi a adesão ao debate dos meios de comunicação. Uhum. Quando a televisão entrou em greve, quando eles começaram a fazer discussões na televisão, aí aquilo pegou fogo. Então você vê o que é a sociedade contemporânea, onde os meios de comunicação, a capacidade de se comunicar, e não havia ainda a internet, era uma coisa fundamental. Então, nesse sentido, eu acho que foi precursor do que veio a acontecer depois. Você perguntou 2013 aqui no Brasil. Como isso se conecta com 2013 de alguma forma? Bom, eu não sei se há conexão, porque 2013 já é fruto da sociedade internética. Né? Já tem a internet, já está... Hiperconectada, né? Hiperconectada. Uhum. Né? E você tem um aspecto tem similitude, ou seja, uma fagulha pega fogo. Aqui foi o preço das tarifas de ônibus. Lá foi o negócio da reivindicação de entrar... Coisas que não tem nada a ver. Coisas muito insulares. Muito insulares. Em função disso, anos depois, eu era presidente da Associação Internacional de Sociologia. E fizemos uma reunião na Índia. Foi a primeira vez que os sociólogos do mundo se reuniram fora dos Estados Unidos e da Europa, porque eu era o presidente. Então, fomos na Índia. E eu fiz uma conferência para transmitir o cargo para a minha sucessora, que era uma inglesa, onde eu digo, olha, as teorias que eu aprendi de mudança social precisam ser reformuladas. Por quê? A mudança, para mim, é uma quebra de estrutura. E a luta é entre as classes. E tem um movimento que é um partido. Bom, agora eu vi na França uma mudança onde é um curto-circuito. Quer dizer, uma coisa que está na infraestrutura pega fogo. De repente, chega a alcançar movimentos que são estruturais. Uhum. Chegou o sindicato. Sim ou não? Em certos momentos chega, em outros momentos não chega. Não necessariamente, mas... Não necessariamente. Mas a causa é completamente... A causa é desligada disso. Pode ser desligada. Não é que não haja causa direta, mas pode ser desligada. Pode ser uma coisa quase fortuita, que acontece... Agora, está refletindo uma tensão que tem na sociedade, obviamente. E que se não é de classes, como o senhor vê, qual é essa disputa? Qual é a tensão que existe? Hoje aqui? Lá. Hoje, vamos dizer no Brasil. Lá havia uma tensão grande, quer dizer, mas só que a tensão é de identidade, alguma coisa mais... Não, as classes eram coesas e os sindicatos e partidos tinham identidade com as classes. Né? A sociedade não era tão fragmentada. A nossa é muito fragmentada. Né? Não é a classe trabalhadora. Em 2013 não era a classe trabalhadora que estava na rua. Nem os desempregados. Né? Nem em 64. 64 do Brasil não foi a classe média. Foi. Né? Provavelmente em 2013 também, a classe média baixa. Não digo isso para desqualificar, porque no mundo moderno é assim.
não é necessariamente a base da sociedade que dá o se golpe, revolta. É a revolta. Não necessariamente. Então, é isso que eu vi lá em Nanterre. E vamos falar um pouco mais sobre 2013, então, que o senhor não vê muita semelhança, mas há uma semelhança muito forte nessa ruptura do que se espera que seja uma manifestação, de como o Estado já estava acostumado a reagir. Houve um efeito de suspensão, né, naquela época. O Estado sempre... Bom, na França o Estado esperava a manifestação trabalhadora, sim, sindicato. Isso está no script, digamos. É o que estava no script, não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Aqui, eu não sei se esperava alguma manifestação, a surpresa foi maior. Né? Aqui é uma sociedade que não estava... Não é que não estivesse, eu vi tantas manifestações aqui, de todo tipo. Inclusive, até saber como mesmo, foi... Mesmo nos anos 50 havia muita manifestação, no tempo de Getúlio. E, enfim, havia manifestações, mas eram basicamente partidos e sindicatos que estavam por trás. É um esquema esperado já. Esperado, né? sem dúvida. O novo é que, através da nova conexão direta, internet, ela salta partidos, salta sindicatos, expressa o sentimento das pessoas, mais do que de militantes. É um movimento que já vai para a rua, né? E foi para a rua. Então, nesse sentido é que eu acho que tem, não é só aqui no Brasil, isso tem no mundo todo. O Occupy em Nova York tem isso também. Os indignados, né, na Espanha também. Quer dizer, mas não é a mesma coisa. Nanterre é o começo disso. Mas depois de Nanterre, dava a impressão que ia mudar tudo. Mudou. Mas a mudança foi mais cultural do que estrutural. Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim. Mudou mais a atitude das pessoas. Ficaram menos formais, talvez. Muito, como eu disse aqui, muitos divórcios, muitos descasamentos, um pouco de falta, quebra do antigo respeito às eminências. Né? Nesse sentido, sim. Houve mudança. Na França ficou menos establishment. Não nas estruturas, não foram mexidas. E o De Gaulle recuperou toda a força dele em seguida. Bom, e aqui o movimento teve mais consequências políticas. Sem dúvida. Né, do que na Nanterre. Nanterre não teve tantas consequências políticas. Nem os movimentos dos estudantes nos Estados Unidos não alteraram o establishment político americano. E nem o establishment político francês. Eu não vou dizer que tenha alterado o establishment político brasileiro, mas deu um sentimento um pouco mais de ligação com a dinâmica das instituições, do Congresso, da sociedade e tal, aqui. Presidente, queria perguntar para o senhor sobre a atual crise política que nós vivemos no Brasil. Também é uma grande crise da nova república, do modelo de Estado e de partidos que foi construído a partir da Constituição de 88 e a partir de pessoas da sua geração, e o senhor teve muito papel nisso também. Hoje, muitas dessas pessoas são rivais políticos, mas estavam juntos fazendo o que hoje a gente entende pela democracia brasileira. Ela está em crise, esse modelo, e ela está em crise também no povo. Acho que, pelo menos, a gente sente isso, e pesquisas mostram isso, que há uma descrença profunda do que a democracia, do que a política brasileira é capaz de render. Qual a visão do senhor disso? O senhor encara que esse ciclo está mais ou menos encerrado? E que ciclo parece estar começando Eu não sei se ele está encerrado, mas, enfim, ele está moribundo. Por quê? Há mil razões para tudo isso. Né? Primeiro, o desenho político da Constituição de 88 é um desenho libertário no seguinte sentido. Nós tínhamos o horror do regime autoritário. Então, você não tem trava para partido algum. O partido pode ser criado à vontade. Segundo, ele criou o sistema da eleição do presidente pelo voto majoritário, metade mais um. Terceiro, como não houve limitação do número de partidos e como os partidos se foram fragmentando, você tem um Congresso que tem 28 partidos hoje. Bom, e o partido presidencial não tem 20%. Então criou o chamado presidencialismo de coalizão. Sim. Que se transformou, e aí entra uma outra crise, que não é geral, essa da democracia representativa tem várias partes. A gente vai conversar sobre isso. Mas tem a outra que não é geral, que é a desmoralização, que tem a ver com a corrupção. Claro que há corrupção em vários outros países também, mas mudou a qualidade da corrupção aqui.
A corrupção passou a ser base de sustentação do poder. Não era como no passado, um desvio de conduta individual. Não. Foi aceita pelo poder. O que o Petrolão mostrou, já no mensalão, mas o Petrolão claramente. Você tem um sistema que está montado, o dinheiro vem do governo, empresas públicas ou contratos, passa pelas empresas, vai para os partidos e, eventualmente, fica no bolso de alguns. É um sistema montado. Né? E isso, junto com a disfuncionalidade do nosso sistema, que não tem limites para os partidos. Não pode ter lei de barreira, difícil. Uhum. E você tem, simultaneamente, um outro fenômeno, que é o da fragmentação da sociedade pelas novas ocupações, pelo dinamismo da economia, a diminuição da coesão de classe. E você tem, então, fragmentação da sociedade e fragmentação dos partidos que não casam um com o outro. E tem corrupção, as pessoas olham para isso e dizem, o que é isso? Que país é esse? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então, nesse sentido, sim. Agora, você tem uma coisa que é mais universal e outra que é mais específica. A específica é a forma como nós fizemos na Constituição o jogo dos partidos e a corrupção. A mais universal é que, com a existência de meios de comunicação direto, internet, etc., as pessoas saltam as organizações formais e se comunicam. E querem ter maior voz no jogo. Não é? Isso é novo. Não é que é novo. Os meios para que isso se realize são novos. Então, você tem realmente aí um problema muito complicado. O que vai acontecer no futuro? Não está claro. Vou usar o Gramsci. O antigo já morreu, o novo não está vivo ainda. É o que nós estamos. Mas quando o senhor fala que a vontade que as pessoas têm de participar da política é mais ou menos o que está colocado hoje, isso também contradiz um pouco do movimento que a gente vê nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, de uma sanha mais autoritária mesmo, de soluções muito antidemocráticas e que não significa participação, mas baseado mais no ressentimento ou na falta de sonho mesmo. Mas numa sociedade fluida como é a atual, e você tendo uma estrutura institucional fragilizada, como é o caso da nossa, o que acontece? Você pode mais facilmente romper por fora. Né? Como é que você rompe por fora? Como é que o Trump fez nos Estados Unidos? É por uma narrativa que juntou os que se achavam que tinham perdido com a globalização. Sim. E juntou a isso um xenofobismo. O problema é que as empresas foram embora e os mexicanos vieram para cá. Vamos botar muro aí, vamos proibir as empresas de sair. É um movimento regressivo. Né? E que levou boa parte de trabalhadores junto. O Trump foi eleito em boa parte pelo pessoal de Detroit, não sei o quê também. Claro. Na Europa é a mesma coisa. Quando sai da Inglaterra, quem? São esses. Né? Mas na França foi o oposto. Embora os trabalhadores, em uma boa parte, votassem na Le Pen também. Ou seja, as estruturas mentais que nós temos estão baseadas em uma época que já acabou. Que é porque você tinha as classes organizadas, os partidos representavam as classes, as ideologias eram correspondentes. Isso tudo está mudando, a sociedade está mudando, a política está começando a mudar e não sabe para onde é que vai. E o motor de tudo isso é o mesmo que deu a globalização. São as novas formas de interação das pessoas, de produção e não sei o quê. É um outro dinamismo, que não está claro ainda como é que o que isso vai dar do ponto de vista político. E por isso as pessoas estão temerosas. E quando tem medo, você pode ir para a ditadura. Não é que pode ir. Facilita uma narrativa mais autoritária. Isso está acontecendo no Brasil de forma muito clara, né? Hoje em dia, é o que as pesquisas indicam. E uma coisa também antipolítica, né? Vem junto. Vem junto. Até porque a política fica facilmente atacável porque ela se deixou desmoralizar. E como o senhor está vendo isso acontecer dentro do atual jogo político, especificamente dentro do partido do senhor? O João Dória, o atual prefeito de São Paulo, representa um pouco vendeu um pouco a ideia da antipolítica. Isso é um sentimento generalizado. Não é nos partidos. Os partidos não podem vender esse sentimento. É na sociedade. E algumas pessoas, pessoalmente, sabem disso, ou mesmo que não saibam, são mais afins com isso e usam e tem vantagem nesse processo eleitoral. Né? Mas, em geral, não é um partido tal ou qual. Está tudo assim, está tudo fragmentado. Né? E não esquecer que a questão moral que apareceu aqui não é mais o udenismo
Quer dizer, as elites que querem tapar o nariz. Não, não, é o povo. O povo não quer saber mais, porque houve muita corrupção. A partir de junho de 2013, a gente viu uma série de novos movimentos políticos que a gente nunca tinha visto e uma juventude de direita, declaradamente de direita, criando outras formas de fazer política, justamente usando bem a internet e tudo mais. O que a gente percebe é que isso aconteceu também nos Estados Unidos, a ideia de direita e de ser rebelde. Como se a ideia de esquerda tivesse já velha ou faz parte de um modelo muito falido. O senhor identifica isso? Sente Mas que isso também pode houve isso no nazismo, nos anos 30. Muita gente compara hoje com os anos 30. Né? Nos anos 30 houve uma coisa semelhante. Quer dizer, a juventude, uma parte aderiu às ideias de autoritarismo. Teve a crise de 29, a desorganização da República de Weimar. Então, isso não é que cada momento tem sua especificidade. Mas, primeiro, nada na história está determinado. Depende do que aconteça. Você pode mudar. Segundo, você tem que estar atento, porque realmente há tendências. E nesse momento, indiscutivelmente, no Brasil, há uma possibilidade de uma cristalização de um movimento de direita. Já houve no Brasil anterior na época dos anos 30. Né? Você teve um pensamento de direita. O integralismo. Já teve. Isso desapareceu com o tempo. Até bem pouco tempo, todo mundo que fosse dizer que o que ele era mais ou menos social-democrata. Todo mundo. Direita, esquerda, tudo social-democrata. Bom, isso está começando a ficar diferente, porque tem os que dizem, meu Deus, não tem que ver a ordem. E um certo fascínio, que não é da direita, mas que é pelo modelo de uma sociedade organizada. Qual é a organizada? China. Mesmo Rússia, você vê Turquia agora, não é a mesma coisa, China não é a mesma coisa, mas enfim. Mas aí aqui tem ordem, onde tem ordem tem progresso econômico. Ordem e progresso. Ordem e progresso, ordem e progresso, que é um disco positivista. Nosso atual é slogan. É slogan. Também. Aqui há um pouco desse, um certo fascínio, porque olha, mas eles pelo menos entregam as coisas, fazem, né? Então, que tem uma coisa um pouco antidemocrática, em si mesmo, antidemocrático. Como o De Gaulle diz, parar com a bagunça, né? Assez de Chanly. É isso. E ele apoiou, muita gente apoiou o De Gaulle naquele momento. Mais pessoas do que mais pessoas. Então, nós estamos numa época que essas coisas podem acontecer. Depende do que se faça. Depende da ação. A política depende do movimento, depende do que propõe, depende do que você tem ou não liderança capaz de mobilizar. O problema é que no passado você ia buscar onde é que está socialmente assentado isso. Não, a direita vê, a pequena burguesia vai dar base para a direita. Que nem se fala mais em pequena burguesia. Não existe mais. No sentido clássico, ela desapareceu. O que é pequena burguesia? É uma burguesia pequena. A burguesia pequena, os pequenos negócios estão acabando. Estão criando outros. Agora é outra, mas é uma gente de classe média e são negócios que vêm da inteligência, ou seja, startup, de negócio de internet. Aí tem pequeno negócio e tal, mas o pequeno negócio para vender coisa só na rua. Não vira nada, né? Então é uma nova sociedade que não está muito ainda claro como é que vai ser, né? E geralmente os analistas, não digo os analistas, mas os políticos e muitos dos jornalistas e tal, olham com os olhos antigos. Então vão classificar direita, esquerda, centro, não sei o quê, como se correspondesse a blocos da sociedade. Não é mais assim. Não é que não haja alguém a favor do progresso, outros contrários. Tem. Né? Claro. Tem. Mas você tem que ter uma visão diferente, uma nova sociologia para entender o que está acontecendo. O senhor tem alguma pista de que tipo de utopia hoje pode fazer sentido? Alguma orientação ideológica? Lá em 68, a utopia em grego é sem nenhum lugar. É um lugar que não existe, né? Não existe, né? Bom, então você tem liberdade de imaginar. Mesmo que você não consiga. O norte, impossível, mas... Bom... a sensação que dá é que nós não em 68 era liberdade. Vou falar de outra maneira. Aqui, na minha geração, havia dois ideais que, no fim, um terceiro. Quais eram? Desenvolvimento econômico
liberdade, democracia e igualdade social. Eu acho que a esses você precisa juntar agora, eu vou usar a expressão que é de um ex-professor meu, Alain Touraine, dignidade. Porque há tanta desorganização, um lado moral, um lado ético, que era sempre desprezado por nós. Porque diziam, isso é coisa da elite atrasada, pequena burguesa, que está usando a moral para fazer não sei o quê. Hoje é o povo que quer também mais decência, né? Então você tem que ter, juntar, eu digo, não sei se existe isso na vida. A última pesquisa que eu vi, que foi o PT quem fez, o que existe é um individualismo, um empreendedorismo, não é individualismo, é empreendedorismo. Eu acho que, diferentemente do que foi no passado, que você tinha a direita achava que a sociedade não existia, que haviam pessoas, indivíduos isolados, hoje ninguém mais é isolado. Não é mais o mesmo individualismo, eu por mim e Deus por ninguém. Não, não. Hoje você está conectado de toda maneira e você está conectado. As pessoas não estão desconectadas. Tem o fluxo de informação. O que elas desconfiam é dos fluxos formais. A imprensa tradicional, papel, não. Agora, o que eu recebo pela web, aí sim. Né? Os partidos são formais? Não. O movimento é bom. Uhum. Né? Existe algo nesse sentido assim que é vagamente liberal anarquista. Né? E, na verdade, você tem hoje, digamos, em termos mais gerais, tudo que eu conheço, tem dois tipos de pensamento. Um de um amigo meu, Manuel Castells. Uhum. Manuel Castells, da época de Nanterre, era jovem, ele estava lá no movimento e tal, embora ele fosse já assistente. O Castells era maoísta nessa época. E ele é muito bom, ele tem uma visão de sociedade em rede, essa coisa toda. Mas ele, no fundo, ele tem algo de maoísmo ainda. Quer dizer, a sociedade em rede, ela tem a capacidade, ela ferve de vez em quando, não fica fervendo, volta a coisa, mas ela muda. Né? E ela quase que dispensa a institucionalidade. Tem outros que pensam um pouco diferente. Aquele rapaz lá dos Estados Unidos, que é venezuelano ele. Bem, já vou lembrar o nome dele. Que tem The End of Power. End of Power. Que tem uma visão de que, bem, a questão é essa, é que é preciso haver alguma ligação institucional. Se o movimento não vira partido ou instituição, ele morre. Ele morre. Né? Não se sabe muito bem. Eu sou mais tendente a achar que, se não houver alguma institucionalidade, ele pode morrer. Né? Agora, que forma de institucionalidade? Será que vai ser os partidos tal como nós os conhecemos hoje? É difícil.